Olá, irmãos, amigos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico em teologia. Mas antes, queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê seu like, seu dislike, faça o seu comentário, a sua pergunta e ajude-nos aqui do canal. Eu sou o pastor José Lauro e vamos à aula de hoje. O livro do profeta Amós, vamos observar o nome, data aproximada e autoria. O seu título é dado por causa do autor, o profeta Amós, cujo nome significa fardo ou carregador de fardos. Ele escreveu esse livro entre 760 e 750 antes de Cristo. O autor ele é apresentado por si mesmo como pastor, boiadeiro, provavelmente proprietário de um rebanho, não pastor contratado. Amós também se apresenta como colhedor de sicômoros, possivelmente colhidas em Judá. Ele não fazia parte de grupo religioso, não sendo filho de profeta, e nem aluno da escola de profeta, e nem mesmo sacerdote. A gente vê isso no capítulo 7, versículo 14. Ou seja, não exercia essa função no sentido técnico ou profissional, sendo o que chamamos hoje de leigo. Mas foi chamado por Deus, tendo autoridade e plena certeza de seu chamado divino. Ele profetizou durante os reinados de Uzias de Judá e Jeroboão de Israel, de 790 a 752 a.C. e, portanto, antes de Isaías e outros profetas. Apesar de seu linguajar rude, rural e direto, o texto possui beleza, clareza, elegância e boa coordenação. Segundo Henrietta, devia ter sido uma pessoa instruída, porque o seu livro revela capacidade literária. Talvez tivesse viajado extensamente vendendo lã. Os lugares que ele menciona teria conhecido em suas viagens, seria uma outra hipótese. Amós foi contemporâneo de Oséias e, quando menino, deve ter conhecido Jonas e possivelmente Eliseu. O final de seu ministério coincide com o início do ministério no reino do sul dos profetas Isaías e Miqueias. Ele era natural de Tecoa, uma aldeia que ficava a 20 quilômetros de Jerusalém, que, segundo estudiosos, era uma área onde não havia chuvas com regularidade, sendo por isso mais apropriada para a criação do que para a agricultura. O fato mais interessante é que, sendo morador de Judá, no Reino do Sul, ele foi enviado por Deus para pregar aos israelitas em Betel, que era um centro religioso no Reino do Norte. Amós não foi o único profeta dos seus dias. Deus mandou um grande número de mensageiros para salvar seu povo da destruição que viria inevitavelmente. E aí a gente vai começar observando quais são as profecias contra Judá e Israel. A primeira é proclamando juízo contra as nações. Amós pregou em Betel, proclamando juízo sobre 6 nações vizinhas a Israel: Damasco, que hoje é a Síria, Gaza, que é Filiste, Tiro, que é Fenícia, Edom, Amon e Moabe. As mensagens às nações eram incisivas e com autoridade divina, sempre começando com a frase: assim diz o Senhor. Aliás, nós vemos essa frase 40 vezes no livro do profeta. Assim diz o Senhor. E eram acompanhadas do recurso estilístico assim: por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Esse recurso de linguagem, ou seja, essa maneira de falar do profeta, indicava que a paciência de Deus estava se esgotando por causa dos pecados das nações. O teor dessas acusações do juízo de Deus sobre as nações se encontra em Amós 1, do versículo 1 ao 15, e no capítulo 2, do versículo 1 até o 3. Amós ele começa a sua denúncia primeiramente contra a nação mais distante e vai percorrendo as nações ao redor de Israel. E aí nós vamos estar observando a ênfase contra as injustiças sociais. Contundente preocupação de Deus com a justiça é o principal tema do livro de Amós. Para Deus, a justiça não é uma questão abstrata. Para Ele, a justiça ela é relacional. Ela promove boas relações entre pessoas e entre grupos de pessoas.
A injustiça rompe bons relacionamentos e gera ira, discórdia, violência. E Deus criou os seres humanos para gozar de uma boa relação com Ele e uns com os outros. Portanto, a injustiça que gera todo tipo de estranhamento não parte do coração de Deus. A partir do capítulo 3, as profecias contra Israel se tornam mais intensas. O profeta lembra que Deus tirou o povo da terra do Egito. Eles foram escolhidos por Deus, mas seriam punidos por causa das suas iniquidades. E aí a gente vai para outro ponto. Qual era o cenário em Israel? Como é que estava se apresentando Israel naquele período? Havia prosperidade em Israel sob o reinado de Jeroboão II. Tanto Israel quanto Judá estavam em paz com os vizinhos. As riquezas que poderiam ser dispostas de guerras estavam sendo usadas no desenvolvimento da nação. E essa riqueza na sociedade facilitou o surgimento de ricos comerciantes que formavam as classes sociais mais abastadas, utilizando-as para a construção de luxuosas mansões e ostentação do luxo. E esse era o pecado de Israel. Os israelitas viviam despreocupadamente, tendo como único objetivo na vida acumular bens e buscar a felicidade imediata. E eles negligenciavam os menos abastados e até os vendiam à escravidão por causa das dívidas desses pobres. Uma certa escritora afirma que viver luxuosamente não é tanto uma questão de abundância de bens, mas de quanto permitimos que esses bens nos controlem. É usar aquilo que temos para nosso próprio prazer e ignorar a necessidade de outros. Significa ser irresponsável na maneira como empregamos nossa riqueza, desperdiçando-a com distrações fúteis em vez de usá-la para o bem de outros e principalmente para a glória de Deus. E aí nós temos um outro item, que são as denúncias e as sentenças. Em Amós, capítulo 3, versículos 9 até o 12, ele vai falar de Asdod, que é a Filiste, e Egito são convidados a testemunhar a opressão, injustiça, violência e devastação que ocorre em Samaria. Por causa desses pecados, a terra de Israel seria invadida pelos assírios. Somente um pequeno remanescente sobreviveria, representado pelo relato dos pedacinhos que o pastor conseguiu recuperar das ovelhas devoradas pelo leão. As mulheres de Samaria são chamadas de vacas de Bazã e são culpadas de maltratar os necessitados e oprimir os pobres, vivendo no luxo. O destino delas seria o cativeiro na Assíria. O profeta ele continua denunciando as maldades de Israel. Eles não se voltaram para Deus mesmo sofrendo falta de pão, seca. A gente vê isso em capítulo 4, versículos 7 e 8 de Amós. Crestamento, ferrugem, praga de gafanhotos, que é o versículo 9 do capítulo 4. Peste, guerras, massacres e catástrofes do capítulo 4, versículos 10 e 11. A sentença é forte. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Versículos 12 e 13 do capítulo 4 de Amós. No capítulo 5, Amós lamenta o inevitável fato. Que fato é esse? Israel é comparada a uma virgem que caiu e nunca mais se levantará. Somente um dentre cada 10 soldados seria poupado. O povo deveria buscar o Senhor, ao invés de buscar socorro em Betel, Beceba, Gilgal. Somente haveria vida se o povo buscasse o Senhor. Amós ele conclama os líderes de Israel a uma mudança que seria derivada do arrependimento de seus pecados. A nação seria destruída se as advertências contra a injustiça e a corrupção não fossem ouvidas. De nada adiantaria festas, assembleias solenes e sacrifícios. Deus exige justiça. E a religião postiça dos israelitas, conduzida por sacerdotes ilegítimos, era uma abominação para o Senhor. Ele iria destruí-la. E aí nós temos um outro item aqui, a oposição de Amazias. Esse sacerdote chamado Amazias, ele acusa Amós de conspiração
e manda profetizar em Judá, e não mais em Betel. No entanto, Amós responde reafirmando sobre a certeza de seu chamado e profetiza contra o sacerdote, o destino de sua família e o exílio do mesmo para a Assíria. O falso profeta fez Amós silenciar e foi expulso de Israel. O verdadeiro profeta de Deus não teve liberdade de palavra. Nem Elias nem Amós estavam seguros em Israel. Quando Amós viu que Israel não iria ouvi-lo, regressou a Judá e pôs os seus escritos em forma de livro para que o povo todo pudesse ler e entender. E por último, nós vamos estar vendo as visões de Amós. O profeta teve visões que são provas do juízo de Deus sobre a nação. A primeira delas foi gafanhotos e fogo. Em primeiro lugar, ele vê gafanhotos e depois fogo, que seriam usados para a destruição da nação. Mas Amós, ele implora para que esse juízo não seja feito nem por um, nem pelo outro, pois a nação é pequena e seria destruída. É os versículos 1 a 5 do capítulo 7. Depois ele tem a visão de um prumo. Logo após veio a visão do prumo, um instrumento usado para verificar se o muro está reto dentro do esquadro, que indica claramente que o povo não estava andando segundo a retidão, ou seja, os padrões divinos. Nós vemos que o prumo de Deus é a lei, e ele mede as pessoas para ver o quanto estão alinhadas com a sua palavra e para verificar se seu caráter e conduta são retos. A gente observa Isaías 28, diz assim: farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Então, Deus estava vendo como estava a condição do povo. Por terceiro, ele tem a visão de um cesto cheio de frutas maduras. Nós vemos também a advertência de que a nação será pronta para julgamento e juízo através de uma cesta cheia de frutas maduras. Esse é o capítulo 8, versículos 1 e 3 de Amós. E por último, que o Senhor está em pé junto ao altar. Por último, no capítulo 9, em uma das visões mais espantosas da Bíblia, vemos o próprio Senhor em pé junto ao altar, isto é, sobre o falso altar em Betel. Nenhum símbolo é usado aqui como nas visões dos gafanhotos, do fogo, do prumo e dos frutos de verão. É o próprio Senhor, e ele diz: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Aqui é o juízo sendo executado. Apesar de toda a situação em que Israel se encontrava e do juízo que viria sobre a nação, para os poucos fiéis haveria de ser reservada no futuro uma bênção especial. É um dos versos mais belos do Antigo Testamento. O profeta fala que Deus mudaria a sorte do seu povo. Diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Deus continua aplicando sua disciplina para aqueles que quebram a aliança. E nós não podemos duvidar disso. Foi assim com Israel e está sendo assim com esta geração, que em breve prestará conta de Deus de todos os seus atos. A boa notícia é que Amós faz questão de transmitir era que depois de toda essa devastação haveria uma renovação. O Deus que ruge como um leão será também no final o Deus que cura de todas as feridas. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima aula, querendo Deus.